Faz sentido a indústria investir no digital ou isso é uma estratégia exagerada? Eu sou Ariana Gonçalves e vou estar com você nesse podcast do Sebrae Alagoas. Aqui damos voz a boas histórias e conversamos com gente interessante sobre temas que impactam tanto os negócios como a sociedade. Sejam bem-vindos! Hoje a conversa é sobre indústrias que vendem no digital. Estamos hoje com o Juan Lee. Juan, nosso gestor da carteira de indústrias aqui no Sebrae Alagoas, seja muito bem-vindo. Juan, vamos começar pensando, como é o papel de um gestor de indústria? Vamos lá, Ariana. Primeiro, agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui nesse bate-papo. Vai ser muito fluido e espero que a gente consiga aproveitar bastante o nosso bate-papo. Mas então, quando se trata do meu papel dentro do segmento de indústrias, eu estou muito mais naquele papel de observar qual que seria a necessidade do cliente, onde que ele está precisando de um auxílio e conseguir fazer o direcionamento correto dentro das devidas necessidades. E acho que o mais interessante, inclusive, é que quando um empresário de indústria está chegando aqui no Sebrae para ser atendido pela gente, acontece muito dele dizer que está com uma dor específica em um ponto X. Só que, na realidade, na medida que a gente vai conversando, a gente vai identificando que o problema, na realidade, não era aquilo que ele identificou que seria, mas é um outro entrave que tinha, né? Então, seria o problema raiz que ele tinha e que não havia identificado. Então, o meu papel está muito em levar o cliente nesse direcionamento para que a gente descubra em conjunto como que a gente pode trabalhar e quais são as soluções que ele poderia adquirir dentro das oportunidades do Sebrae. Incrível. Então, nessa condução, você já consegue identificar o que é que essas empresas não enxergam, o que é que elas não identificam de cara, de início, nessa atuação delas. Exato, porque veja, se a gente for, por exemplo, pensar, eu tenho a minha indústria e eu tô com um problema muito grande em vendas, né? Então a primeira coisa aí que a gente vai imaginar é que pode ser que o meu time comercial não esteja produzindo, né? A gente pode pensar isso. Só que na realidade, a gente pode estar com outro entrave. O meu time comercial não está produzindo, mas pode ser porque os leads que estão vindo não são leads qualificados. Então será que é o time comercial ou a gente está falando da estratégia de marketing que está sendo reproduzida, que não está trazendo frutos que deveria? Então o nosso bate-papo ele vai girando em torno disso para que a gente consiga descobrir o problema raiz, né? Então aquilo que talvez ele, e no início eu, não estou conseguindo identificar, mas a gente vai conversando para conseguir identificar em conjunto e aí a gente conseguir trilhar um caminho de forma a resolver esse problema e trazer novos resultados aí para as indústrias. Perfeito. É um modelo muito tradicional ainda, né? Indústria a gente enxerga como algo muito tradicional no mercado. Então, assim, como é que você acredita que esse modelo ele pode se transformar, como é que ele pode se inserir no meio digital? Isso, porque veja, quando a gente está falando de indústria, a gente está falando das empresas, né, que inclusive foram levadas e tem um modelo de negócio onde a gente vai trabalhar com representação, a gente vai trabalhar com um time comercial na rua, um modelo de alta produção, né, a gente tá trabalhando com um modelo de produção em escala. E aí, quando a gente entra nos dias atuais, a gente percebe que houve uma movimentação diferente, onde a gente precisa ter um posicionamento digital, ter estratégia digital, para que a gente consiga casar com esse modelo tradicional. Então, na realidade, é um misto dos dois, né? O que está ocorrendo aí, o que existe hoje no mercado, onde a gente tem um modelo tradicional que é perseverante, né? Ele está consolidado na realidade, é um modelo tradicional, mas que a gente precisa unir os dois mundos. Então, como é que a gente consegue unir o tradicional com o digital? Então, a gente vai ter aí alta produção, produção em escala, a gente vai ter representante, a gente vai ter um funil de vendas bem estruturado, mas como que a gente pega isso e coloca no digital? Como que o digital consegue nos ajudar a trabalhar de forma tradicional, né? Então, acho que a dificuldade e o que a gente busca trabalhar é essa junção dos dois mundos. E você acredita assim, que seja um atraso estrutural ou você acredita que seja mais uma escolha mesmo estratégica dessas empresas ou algum tipo de escolha que elas façam e não se inserir assim no meio digital? Particularmente acredito que possa ser uma escolha mais estratégica e às vezes essa escolha é inclusive por consequência do dia a dia, né? Você tá ali levando o dia a dia na produção, tentando vender, tentando produzir em massa, tentando abrir mercado e aí você acaba que não testa outras estratégias, né? Por exemplo, se a gente for pensar, eu tenho uma indústria. O foco da minha indústria é ter os representantes lá para conseguir colocar meu produto no mercado e um negócio B2B. Então, eu vou vender empresa para empresa, né? Eu preciso achar outras empresas. Tá. Só que
quem é que compra da empresa, na realidade? É o cliente final. Então, por que não que a gente une o que a gente tem no mundo físico, que é um contato físico, um relacionamento físico, uma representação, com o digital, onde eu uso o digital para me posicionar e trazer clientes novos. E eu não estou falando de cliente B2B, eu estou falando de gerar interesse no cliente final. Porque, veja, eu tenho lá um suco, né? Obviamente, eu vou vender para supermercados, açougues, enfim, onde fizer sentido o meu suco estar inserido, só que quem vai consumir o suco é o cliente final. Então, eu tenho um papel crucial em desenvolver naquele cliente final o interesse de eu quero aquele suco e esse suco eu vou encontrar em tal lugar. E aí, consequência, as empresas vão buscar o suco para poder comercializar para o seu cliente final, né? Então, é um modelo tradicional onde às vezes a gente tem uma escolha estratégica e onde na realidade às vezes não é tão estratégico porque a gente não percebe, não está antenado a essas necessidades, né, que a gente precisa trazer. É quase que convergir para divergir, né? Exato. Então, assim, ele vai pensar em que amplia os negócios, claro, todo empresário vai pensar em se preparar, né, um novo ambiente, mas conciliando isso, né? Qual é o estoque que eu tenho aqui para vender, de que forma eu chego até esse cliente. E aí a gente já pode pensar assim, quais os principais gargalos que esse empresário ele pode enfrentar nessa decisão ou nessa mudança mesmo de posicionamento, né, de entrar no mundo digital. O que é que ele enfrenta como um gargalo nesse momento? Trazendo inclusive o gancho do que você trouxe, um dos principais gargalos que a gente vê no mercado hoje em dia é que a gente não tem um planejamento correto para poder alcançar os nossos objetivos, né? Então vamos pensar que a gente tem um objetivo de alcançar X%, né, de vendas até o final do mês. Tá, mas qual que é a estratégia? O que eu estou fazendo para isso? E aí, tendo o pensamento como funil, né? Onde eu estou fazendo a captação através das mídias digitais, através do mundo, né? Do mundo físico, né? E eu preciso casar com a minha realidade hoje. Eu sou um empreendedor que estou sozinho ou eu tenho um time para dar conta disso? Eu vou fazer uma estratégia de captar novos clientes no digital ou eu vou fazer uma estratégia de trazer novamente aqueles que já compraram comigo. Então, acho que um dos principais gargalos que a gente observa hoje é você fazendo aquilo no dia a dia. Você vai seguindo aquele flow, né? Que a gente diz quando eu estou conversando com os clientes. Você está seguindo o flow dia após dia e o dia após dia, uma hora a conta vai chegar. E eu acho que é isso que a gente precisa se antenar, parar um pouco e tá, eu vou tirar um pouco da mente aqui que está acelerada, vou colocar no papel, vou ver tudo que eu tenho para fazer. Consigo fazer isso? Beleza, vou seguir fazendo isso. Não consigo? Então vou buscar lá a Ariana que consegue me ajudar, vou buscar o Roberto que consegue me ajudar, vou buscar crescer o time, vou buscar ter essa visão e conseguir ampliar aí a mente para trazer novos resultados. E a rotina engole, né? A rotina, quando a gente vê, já foi aquele bicho de 7 cabeças que é o digital, que muitas vezes para o empresário que é tradicional, que não conhece, se torna muito distante. Então, assim, muitas vezes, para começar, eles cometem erros, né? Talvez alguns erros você já possa até listar para a gente, mas cometem alguns erros que são básicos, que são erros mesmo de quem está iniciando em um novo universo, que é um universo que pode trazer muitos clientes, né? Um universo que pode, inclusive, impactar muito no faturamento, impactar na receita. E para tudo isso tem que ter alinhado a estratégia que ele tem, juntando o marketing local, o marketing presencial com o marketing digital. Eles não andam dissociados, eles andam, né, sempre muito casados. Então, quais erros, né, que você identifica que eles cometem, que a gente, inclusive, pode alertar, né, quem está nos assistindo, como um guia aí para poder, nesses erros que já são cometidos, ter um aprendizado em cima disso. Acho que trazendo, inclusive, isso aí que você falou agora, de erros, da gente tentar listar o erro, um que me veio à mente agora é a gente pensar no digital como uma plataforma, um local onde eu tenho que estar para, sei lá, vamos pensar que eu preciso estar lá para fazer trend, para fazer dança, ou sei lá, qualquer outra coisa que talvez não seja o que você diria eu vou fazer, né? Só que às vezes, na realidade, é porque você está olhando com uma outra ótica. A gente precisa estar inserido digitalmente, não necessariamente porque o mundo pede, né, na realidade, mas sim porque o meu cliente, que é o meu objetivo final, está pedindo. Então é mais naquela pegada de eu preciso despertar o interesse no meu cliente final, então eu vou usar as minhas mídias para poder trazer isso. E aí quando a gente fala do erro eu vou entrar sem planejamento, né? Ou eu vou trazer
vou usar a rede social como forma de captar novos clientes sem olhar para o meu passado. Tá, eu já tenho cliente suficiente para fazer alguma campanha? Como que estão os clientes que eu já adquiri anteriormente? Eu estou fazendo algum tipo de fidelização dentro do digital? Então, se a gente começa a pensar as coisas como um funil, eu consigo observar as estratégias que eu vou fazer para captar, as estratégias que eu vou fazer para converter, as estratégias que eu vou fazer para reter, e aí a gente conseguir casar as coisas, porque não adianta você tem uma estratégia de captação no digital, né? Então eu tô ali trazendo novos leads, estou trazendo novas pessoas, só que quando vai para a minha equipe de vendas, não tem uma estruturação comercial. Então uma coisa ela precisa andar em conjunto com a outra, né? Uma estratégia vai levar a outra estratégia. Perfeito. Não, o erro está em achar que uma estratégia basta. Na realidade, não. Uma estratégia vai levar a outra, que vai levar a outra, que eu vou errar, que eu vou aprender, e assim eu vou mudando. E nesse posicionamento digital, né, é muito importante ele ter essa definição da estratégia. É algo que ele precisa ter em mente e no papel e em equipe, né, justamente para dar essa vazão, né, abrir caminhos, abrir portas, que é o digital. Sim. E ele precisa fazer o atendimento, assim como ele atende muito bem quem chega na porta, né, da empresa dele. Nesse sentido que você comentou sobre funil, você acredita que em que momento aí a rede digital, as mídias, ela entra dentro desse funil, assim? Seria em qual momento do funil? Ela está na captação, ela está ali no início, né? Porque, veja, voltando mais uma vez, o nosso cliente final, quem vai consumir o produto é o cliente final, né? É o consumidor final, tá lá na ponta. Só que quem vai comprar da minha indústria pode ser um B2B, se for o meu modelo de negócio, né? Porque eu posso estar vendendo diretamente para pessoa física. Então, pegando nessa perspectiva, eu uso as minhas mídias para posicionar para as empresas que eu tenho aquele produto. Mas não só isso. Uso as minhas mídias para posicionar para o cliente final que existe aquele produto e que esse produto vai trazer X, Y, Z benefícios para eles. Então, a partir do momento que eu tenho essa perspectiva, eu consigo trabalhar o funil na parte do topo de captação para trazer novos clientes entrantes. Então, está muito mais em se posicionar, em despertar o interesse do que necessariamente gerar uma venda, né? Porque aí a gente pensa, eu estou fazendo uma campanha X, Y, Z e não consegui vender, né? Tá. Mas e a percepção do seu produto dentro do mercado, né? Como que estão os seus concorrentes, né? Como que você está usando esse digital na realidade? Como é que está a atratividade dessa rede, né? Ele está colocando ali só uma prateleira ou ele está fazendo ali uma geração de conteúdo? O que é que aquele produto ele vai me beneficiar como cliente, né? No meu dia a dia? O que é que ele traz para mim como algo que eu possa aplicar na prática? Creio que esse é um dos maiores desafios de quem alimenta as redes sociais, seja o próprio empresário ou alguém da família, ou seja uma contratação. Né? É conseguir equilibrar a prateleira com despertar o interesse, né? Porque imagina só que chato, né? Que cansativo você entrar numa rede social, você fazer uma estratégia e tá ali sua prateleira e é propaganda, e é produto, e é produto, e é produto. Tá, e benefício? Porque produto por produto a gente encontra em qualquer lugar, né? A gente tem que trabalhar o benefício, o que ele traz para a sociedade, o que ele traz para o meu cliente final, o que ele traz para a empresa, que vai ser o meu representante, né? O que vai trabalhar aí para vender para o cliente final. Então, é um trabalho de você conseguir realmente equilibrar, que nem você trouxe, a prateleira de despertar o interesse, né? Trabalhar aí esses dois pontos. Geração de conteúdo em si, né? O que é que eu penso e planejo para que vá para a rede social e que crie essa atratividade, crie esse engajamento, né, desses clientes de uma forma geral. E agora, assim, na prática, quais passos você acha que esse empreendedor ele deve seguir pensando, vou aumentar meu faturamento, quero me inserir nas redes sociais, no meio digital, quais passos ele deve seguir para a gente deixar como dicas mesmo para ele seguir e ter um sucesso nessas redes sociais? Boa, Ari, estava esperando por essa pergunta, porque é algo que perguntam bastante. Então, acho que o primeiro passo está mesmo em você saber o que você quer alcançar como empresa, né? O que você quer alcançar nos próximos 3 meses, nos próximos 4 meses, 4 anos. Tá, então a gente vai tirar da mente, a gente vai colocar no papel, né? Eu falo do papel porque ajuda bastante. Então a gente coloca no papel quais que são os principais objetivos e a partir desses objetivos, quais atividades que você precisa fazer no meio digital ou no meio físico mesmo para alcançar os seus resultados. Tá, já descrevi o meu objetivo, descrevi o que eu preciso fazer, aí eu vou destrinchar e desdobrar no meu dia a dia o que eu preciso fazer, mas sempre tendo em mente que estratégia sem acompanhamento não vai servir de nada, né? A gente precisa ter métrica. Estou alcançando? Até quando, né? Não estou alcançando? O que eu mudo? Então a gente precisa ter em mente que o primeiro passo ele está em planejar.
O segundo passo, a gente vai para o destrinchamento, para o mundo real, né? O que eu preciso fazer, o que realmente eu preciso executar. E depois fazer o acompanhamento, para ver se aquela estratégia está funcionando ou não. Até porque existem duas vertentes onde uma eu vou trabalhar para vender mesmo, então eu quero o resultado no digital me convertendo em vendas. E um outro eu vou trazer um posicionamento. Eu quero trazer novos clientes para depois eu converter como estratégia do meu time comercial. Então a partir disso, de onde eu defino qual que é o meu principal objetivo e qual que é a estratégia, eu vejo que são métricas diferentes, né? E aí a gente precisa casar essas duas métricas para que a gente consiga ter um resultado de forma mais saudável, de forma mais tranquila e de forma até mais assertiva, né? Forma mais rápida, né? A gente tá aí querendo o resultado quanto antes possível, então a gente tem que fazer isso de forma organizada, né? E a dificuldade está aí, em a gente se organizar mesmo. Perfeito. E esse mito, né, você comentou agora há pouco sobre a rede social não é só dancinha, não é muito mais, com certeza. Coreografia, não é só trend. E assim, tem que saber qual a trend que segue a linha do meu negócio, né? E tudo isso está em cima da estratégia. Meu público, ele consome que tipo de conteúdo, ele está procurando que tipo de conteúdo na internet. Então, esse planejamento que você comentou da estratégia é muito valioso, né? O seu posicionamento em empresa física ou dentro da rede social, ele precisa seguir uma linha, né, que está embasada nessa estratégia. A gente comentou agora há pouco sobre quais as redes sociais, essas questões de dança. Então, quando a gente abre essas frentes, né, é preciso também ter uma equipe que esteja por trás da empresa, por trás do atendimento, para dar esse suporte, para conseguir dar andamento às vendas, de forma organizada, né? De uma forma organizada. Então, assim, qual a dica você dá para esse empresário de estruturar uma equipe de atendimento? O que é que ele precisa fazer para poder atender bem nas redes sociais também? Para poder a marca dele seguir no meio digital de uma forma que ele também faria, por exemplo, se uma pessoa entrasse na empresa dele. Total. E isso comunica muito com aqueles empresários onde a gente tem lá o pessoal da indústria com dois times, o time do comercial, o time do digital, do marketing, e esses times não se comunicam. Então, assim, empresas que estão ouvindo esse bate-papo, primeiro passo, se comuniquem. Estratégia que roda em um, o outro precisa estar ciente. Se roda em um e o outro não está ciente, as coisas não vão fluir. A gente vai ter gargalo. E no fim das contas, quem é que vai sofrer? O cliente. Então, não são times rivais, não são né, times Juan? rivais, eles precisam trabalhar em conjunto. Então, assim, empresários que estão assistindo esse podcast, por favor, se comuniquem. Estratégias de digital, elas precisam casar com estratégias do comercial. Porque senão a gente volta lá pro funil, né, que a gente estava conversando. A gente tem um funil onde a gente vai converter o pessoal. Então, a gente está tendo estratégia de marketing massa, a gente está conseguindo rodar. Quando chegou pro meu time não comporta. O meu time não estava ciente. Meu time não sabe quais são as diretrizes que tem que seguir. Então, assim, se comunica, passa tudo a limpo, reúne todo mundo, fala que vai rodar uma campanha X, Y, Z, que vai trazer isso e aquilo, e que a gente precisa alcançar isso e aquilo outro. Para que a gente consiga ter um resultado bom, né? É importante que o cliente, procurando por qualquer canal, ele esteja se comunicando e ele receba as mesmas informações. As mesmas informações. Né? Porque, veja, vamos rodar uma campanha, falar sobre o lançamento do suco de uva com água de coco, sei lá. E aí, o time não estava sabendo que tinha uva com água de coco, né? Então, assim, é chato para o cliente e parece desorganizado. Não só parece, como é desorganizado, né? Então, a gente tem aí uma dificuldade que a gente precisa sanar, que é integrar os times e fazer a estratégia do digital, do meu posicionamento para vender, né, no digital, ser casada com o meu mundo físico. Para aquele empresário que ainda não está acreditando muito, aquela frase de não se vende em rede social, mito ou verdade? É mito. E aí, mais uma vez, né? Se você está pensando na venda no digital, né, na rede social, quais são as métricas que você está utilizando para poder traquear isso? Porque, veja, às vezes o tempo de venda que você leva para converter um do digital, que está lhe conhecendo lá no mundo virtual, do que já lhe conhece do mundo físico é diferente. Então, o ciclo de venda, ele muda do digital para o mundo físico, né? E aí, quando eu falo mundo físico, entenda-se, né? Leia-se uma loja onde eu estou ali vendo o produto, tocando, né? Sentindo. Então, o ciclo de venda, ele é importante e a gente precisa entender que o de um não é igual ao outro. Pode até ser. Seria o máximo, né, que fosse. Mas eles, em modo geral, eles são diferentes. Às vezes, no digital, o cliente ele demora muito mais para conseguir ter um resultado, conseguir querer comprar o seu produto.
Então a gente precisa despertar o interesse. Então a gente tem que pensar numa estratégia onde eu tenho aqui o momento inicial, que é despertar o interesse, e aqui do outro lado é colocar o dinheiro no bolso. Então eu preciso fazer o cliente sair daqui e vir para esse outro lado, porque aqui é onde eu estou feliz, que é o dinheiro no bolso. Então esse meio aqui, o que eu vou fazer é o mais importante, né? E você acredita, Juan, que, por exemplo, um CRM faria esse acompanhamento, ajudaria o empresário e as pessoas que trabalham na empresa, obviamente, a acompanhar se esse cliente veio por um digital, por um presencial, em que momento de compra ele está? Você acredita que isso é... Total. Não só acredito, como já vivi na prática isso, né? Dentro do mercado já passei por isso e sei que ajuda sim. E acho que um ponto que vale falar com os empresários que estão assistindo esse vídeo, né? Esse videocast conosco, é que cada realidade de empresário é diferente, né? Eu sou um empresário, você é outra empresária, a sua realidade é diferente da minha e tá tudo bem. O que eu não posso é deixar de me antenar para o que o mercado pede. Acompanhar cliente, saber em que fase o cliente está dentro da sua negociação, é uma obrigação, né? Por quê? Porque a gente está pensando na experiência do cliente. E aí, se hoje eu não tenho capacidade financeira, de time ou qualquer outra coisa para inserir um CRM, que seria o mundo ideal, a gente tem que entender como que a gente consegue mapear isso, como que a gente consegue fazer isso no mundo real. Mundo ideal, mundo real, né? Perfeito. Então, assim, se você é um empresário onde não consegue ter um CRM, ainda não consegue utilizar uma plataforma para fazer a gestão dos seus clientes, vê como é que você consegue fazer. Então, aquele negócio que a mãe diz pros filhos, né? Dê seus pulos. Porque assim, eu não consigo fazer no CRM porque ele vai me cobrar caro. Tem outra plataforma que cobra mais barato? Por uma planilha eu consigo fazer, né? É tipo quando a gente está conversando com um cliente aqui e o cliente diz que não consegue fazer o fluxo de caixa certinho, porque ele não tem uma planilha, ou ele não tem um sistema, né? Que seria o mundo ideal. Eu falo, não, faz no caderno. Inicia, porque a partir do momento que você iniciar, você vai sentir a necessidade de evoluir. Eita, eu tô no caderno, tô fazendo isso no caderno, tô fazendo isso na planilha. Agora era ideal para mim fazer agendamento de atividade, para falar com a Ariana só próxima semana, porque ela disse que próxima semana um cartão vira. Numa planilha talvez eu não consiga agendar, tenho que criar lá uma aba com a data para entrar em contato com a Ari, né? Mas aí no CRM eu tenho um agendamento. Então aí eu vou querer e vou fazer por onde a minha empresa dá resultado para conseguir essa plataforma, para conseguir evoluir. Então assim, começa, faz de algum jeito, que aí você vai conseguir evoluir. O feito é melhor que bem feito. Os primeiros CRMs, inclusive, aqueles caderninhos lá do mercadinho, né? Que você dizia o que é que você comprou, se você comprou a quantidade X, Y, em que momento você comprou. Então, início do mês, ele já sabe que você faz uma feirinha. Exato. Então, nosso empresário, o empresário que está nos assistindo, ele já pode estar aplicando o CRM sem nem saber. E assim, nada se cria do zero. Tudo se melhora. Não é nem se copia, né? Tudo se melhora. Porque uma ideia que a gente tem hoje, na realidade, no passado, ela já pode ter existido. Só que a gente tá dando uma melhorada. A gente tá dando uma outra repaginada, a gente tá trazendo um outro encabeçamento para esse negócio. Então a gente precisa pensar nisso. Começa e vai melhorando. Porque pior é você não começar. E faz parte dessa transformação das empresas, esse crescimento, né? Ele vai entrar no meio digital e entra com o básico, depois ele sente a necessidade de ter, inclusive, planejamento de postagens, né? Algo que ele já consiga deixar ali pelo menos para uma semana, até para conseguir dar vazão em atender e postar ao mesmo tempo. E é natural que esses sistemas eles venham sendo adquiridos, comprados, né? E a empresa vai se expandindo. Então, marketing digital, de uma forma geral, não é tendência. Ele está na realidade... Acontece hoje, na realidade, não só do empresário da indústria, mas de todos os empresários. Então, esse recado de que quem está atrasado em entrar no marketing digital, entre, como é que você daria essa dica, esse recado para o nosso empresário? Anteriormente eu falei de só vai, né? Porque eu tenho um dilema comigo, assim, eu falei que eu tenho um dilema comigo e esqueci o meu próprio dilema, né? Mas é basicamente assim, para dar certo, eu preciso acreditar que vai dar certo. É o primeiro passo, né? Então, assim... Lógico, o que a gente indica, o que a gente fala para o nosso cliente é que quando você vai fazer uma ação, você tenha todas as métricas, você saiba como acompanhar, você saiba como reaver aquilo que você colocou no mercado, como melhorar, né? Tem todo esse arcabouço, mas você precisa iniciar. Quando a gente está falando de mídias, né? de vendas pelo digital, a gente está falando de posicionamento, a gente está falando de publicar, de criar.
Então, fazer uma esquemática onde eu saiba que, vamos supor, para minha empresa faz sentido toda segunda eu fazer uma publicação sobre comunicação do meu produto. Toda terça faz sentido eu comentar sobre X coisa. Ou uma vez por semana, não sei. Cada empresa é uma realidade. Então, a partir do momento que eu sei que para minha empresa faz sentido, para o meu cliente final faz sentido ter esse tipo de comunicação, eu coloco no papel, coloco no computador, numa planilha, para fazer a programação e sigo. Porque se eu começo um planejamento e não termino ele, é muito provável que eu não vá saber o que iria acontecer no final do planejamento. No final, o resultado que eu teria, entendeu? É muito isso de teste, Juan, né? A rede social é erro muito... e acerto. Erro e acerto. Você testar em relação a quais ferramentas mesmo, né? A gente sabe que aquelas ferramentas novas que são lançadas, elas geralmente são a que entrega mais rápido para o cliente. Então, o empresário, eu creio que tem que seguir muito isso. Tem uma ferramenta nova, testa. Verifica como é que é o uso dela, coloque ela em ação, porque esse engajamento, inclusive, pode aumentar. E lembrei agora, inclusive, trazendo para o que você tinha falado no início sobre gargalo, veja que hoje, quando a gente está pensando em indústria, a gente tem um modelo tradicional, né, onde a gente tem representante comercial. Esse representante comercial, ele está lá no mercado, ele está lá na ponta fazendo contato com o B2B, com as outras empresas, né? E a partir disso, como que essa estratégia vai casar com o meu digital? Porque às vezes, inclusive, entra em conflito, né? Em conflito no sentido de o digital ele está trazendo uns resultados onde está sobrepondo aqueles resultados do meu representante e começa aquela confusão de dois times comerciais. O time que está na ponta e o time que está em casa, né? Pegando ali os leads do digital. Então, na realidade, isso acaba sendo um mito onde os dois não trabalham em conjunto. Sim, trabalham em conjunto, desde que as estratégias estejam alinhadas e conversadas entre um time, né? A atuação embasadas, esteja né? aí. Conhecer o cliente é primordial. Então, o meu representante, ele vai trabalhar nessa vertente aqui. Ele vai pegar essa galera, porque é esse perfil, essa galera só cobra se for no tete-a-tete, num relacionamento físico, num relacionamento individual. E o meu digital, ele vai pegar essa outra galera aqui. Eu vou segmentar, eu vou pegar lá o mapa do estado, eu vou dizer que essa galera vai pra cá, essa galera vai pra cá. Inclusive, tem público pros dois, né? Tem cliente que mundo. prefere ir na empresa, tocar, sentir, vestir, né? Se for algo de vestimenta, provar, quando a gente você muito bem deu exemplo de suco, de pães, né? Panificação também tá na área da indústria. E vai ter o cliente que não quer sair de casa, que quer comprar à distância, que quer comprar de uma forma facilitada. Né? Hoje em dia, cabe a gente trazer essa facilidade para ele, né? E aí, essa é a questão, né? Como fazer, de que forma. O Sebrae está muito aí se posicionando em ajudar, em auxiliar esse empresário. E para a gente encerrar aqui, o que é que você traz como 3 grandes decisões, né? Para que esse empresário, ele tome essas decisões para que ele realmente converta esse posicionamento digital em faturamento, que é o que interessa para nas nossas microempresas. Que todo mundo quer, né? Todo mundo quer que o resultado seja no bolso, né? Tanto da empresa, no caixa da empresa, como no bolso do empresário. Então, quais são, assim, as 3 macro decisões estratégicas que você deixa como dica final? Pronto, vamos lá. Vou falar até olhando para a câmera, né? Primeiro ponto, conheça o seu público. Saiba para quem você está se comunicando e o que você quer se comunicar, né? Segundo ponto, planeje as ações que você vai fazer. E o terceiro ponto, faça um mapeamento de todas essas ações e os resultados que elas estão trazendo, para que daí você consiga saber se realmente as ações que você planejou estão alcançando ao público que você quer e os resultados que você está trazendo. Deu certo? Continua, melhora, vai evoluindo. Não deu certo? Muda. Dia a dia, dia após dia, as coisas vão melhorando e a gente vai aprendendo qual que é realmente o ideal para o nosso mundo. Porque não existe receita de bolo, né? Se existisse receita de bolo, a gente tava feito, né? Era só todo mundo fazer a mesma coisa. E na realidade não é assim. Até eu ia seguir essa receita de bolo. Com certeza, né? Só que não é seguir. assim, não é receita de bolo. É testagem, é aprendizagem. Então, conhecer o público é o primeiro ponto. Planejar e depois acompanhar. Executa. A grande base em cima da estratégia do negócio, né? Com certeza. Da empresa, de forma aí. geral. Bom, agradeço muito. Eu que agradeço, foi ótimo. Nossa participação, papo, nosso bate-papo aqui foi excelente. E vocês, galera, muito obrigada. Foi massa essa conversa. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o uso do WhatsApp nos pequenos negócios. Se você gostou desse episódio, já compartilha e aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Ouvidos atentos, podem mais. Acompanhe nosso conteúdo e se mantenha conectado.